Gente, vamos continuar aqui na tendência tradicional, né? Tá aqui a boquinha do nosso professor, amarelinha, linda. Vamos lá. Lembrando que o foco dessa tendência tradicional é na figura do nosso querido professor. Os alunos são o quê? Passivos, só escutam. Vamos lá. Papel da escola, preparação intelectual e moral dos alunos, tá? Isso aqui é muito forte. Essa tendência tradicional, muitas vezes, ela é chamada de intelectualista, de enciclopédica, né? O foco é a preparação disso aqui, ó, intelectual e também moral dos alunos, né? O compromisso da escola aqui é com a cultura, com a cultura. Os problemas sociais ficam para a sociedade resolver. Eu não quero saber da comunidade em que a escola está inserida, eu não quero saber do problema de vida dos alunos, o que foi que eles passaram até chegar ali, como foi a noite, e se teve violência. Não, eu não quero saber. A minha preocupação é com o aspecto cultural, certo? E a sociedade, ó, que se vire com os problemas dela. E também tem uma coisa aqui que é muito forte, é que essa tendência tradicional, ela considera que o caminho do saber é igual para todo mundo, ou seja, todos aprendem da mesma forma, tá? E aí vem a história você precisa se esforçar. Guilherme conseguiu, porque você não, tá? Então, assim, todos aprendem da mesma forma. O caminho para o saber é o mesmo, basta que você se esforce. É aí onde coloca também a culpa muito no aluno, né? Ele não aprendeu porque ele não prestou atenção, porque ele não se esforçou, porque aí eu, enquanto professor, dei aula igual para todo mundo. É isso aí, tá? Os conteúdos de ensino são conhecimentos acumulados e são repassados a esses alunos como verdades. Eu ainda diria mais, verdades absolutas, certo? Verdades absolutas. O professor é o detentor da verdade, ele é o sabe-tudo, ele está ali no centro do processo de ensino-aprendizagem, certo? E aí as verdades que ele passa são absolutas e por isso que os alunos não contestam. Por quê? Quem é o detentor da verdade? O professor. Então eu vou contestar o quê? Certo? Por isso que uma coisa está muito ligada à outra. A gente está falando aqui em conteúdos de ensino, mas a gente acaba falando das características, né? Por repassar verdades absolutas, por o centro do processo ser o professor, então o aluno ele vai assumir o papel passivo, tá? Esses conteúdos são completamente separados das realidades sociais. Lembra, lá no outro slide a gente disse o quê? Né? Que o aspecto dela, que o foco dela é com a cultura, problemas sociais para a sociedade. Consequentemente, esses conteúdos são separados dessa realidade, das realidades sociais. E aí, ensino enciclopédico, verbalismo, tá? A gente poderia também completar dizendo que essa tendência é intelectualista, certo? Vamos lá para as próximas características. Métodos. Quais são os métodos utilizados? Exposição verbal da matéria. E quem é que vai fazer essa exposição? Obviamente, o professor, certo? O professor. Há também aqui a ênfase nos exercícios. Lembra? Todo mundo já teve um professor tradicional na vida, né? Aquele professor que chegava, boa tarde, bom dia, vamos lá. Abre o livro, página 50. A ciência, isso, e vamos lá, né? Tá conversando por quê? Presta atenção. Olha para cá, né? E os exercícios, como era? Exercício de aprendizagem, exercício de fixação, né? Há essa ênfase muito grande nos exercícios, na memorização, né? Na repetição, certo? Com o objetivo de disciplinar a mente e formar hábitos desses alunos. Você também, em casa, deve ter tido um professor assim, mas aí eu começo a lembrar de alguns que eu tive, né?
A gente vai trabalhar tal assunto e foi aquela exposição verbal da disciplina, e aí, no final, um exercício de fixação, exercício de aprendizagem, que era assim, o que é isso? Né? E você já ia lá certinho, pegava a resposta lá no caderno, era exato no livro, era exatamente aquela resposta. E o pior, né? Para fazer a avaliação, para fazer a prova, era o quê? Um questionário. E como é que você estudava? Decorando. A olha, decora, olha, decora e pedindo ajuda a alguma pessoa para te perguntar e saber se a resposta estava exatamente igual aqui estava no livro, né? Estava bem igual, porque tinha que ser daquele jeitinho, né? Senão estaria errado. Então, aqui os métodos de exposição verbal da matéria por parte do professor, certo? Uma ênfase nos exercícios, na memorização, na repetição, tá? É a história do velho decoreba. O relacionamento do professor-aluno, tá? A palavra que eu me engasguei lá atrás está aqui, ó. Essa tendência, ela é... Me enganei. Essa tendência, ela é magistrocêntrica, ou seja, ela é, meus queridos, centrada na figura do professor, certo? Centrada na figura do professor. Ele é o foco. E o professor, como é que se comporta? Extremamente autoritário, tá? Ele que manda, ele que impõe silêncio e atenção a todo tempo, é aquele que os alunos temem, né? Professor autoritário. E aí, quando a gente observa a figura do professor autoritário, a gente, obviamente, chega aqui na passividade do aluno. Por isso, aquela figura, né? O aluno em fila lá, quietinho, só ouvindo, e o professor era o único que fala e que não escuta o que os alunos têm a dizer, certo? Então, esse processo de ensino-aprendizagem é centrado no professor, que é autoritário, certo? O que vai, obviamente, tornar os alunos passivos. Os pressupostos de aprendizagem, que todo mundo aprende da mesma forma. O caminho é o mesmo, basta você aí de casa se esforçar, certo? A aprendizagem, ela é receptiva, mecânica, é algo que a gente vai decorar, né? E aí tá tudo certo. E isso é considerado aprendizagem, né? A avaliação, como é feita? Realizada através de provas, de questionários e até os temidos testes orais, né? Prova oral, certo? Interrogatórios, provas escritas, orais, certo? E aqui, ó, que a gente não pode deixar de observar é o reforço negativo, certo? De que forma esse reforço negativo atua? Punindo os alunos, dando nota baixa, tá? E aí a gente lembra da figura do professor autoritário. Um professor que, tá fazendo isso aí, né? Ok, na prova você me paga, tá? Ó a palavrinha aqui, ó, coação. Punindo esses alunos, né? Utiliza muitas vezes da avaliação para puni-los. Tem a história do castigo, não vai fazer isso não, então não vai ganhar isso não. Então, isso é muito presente aqui. Essa questão da punição, da nota baixa e da coação desses alunos, certo? E aí a gente chega numa outra tendência, mas aí é um pouco diferente, professora? Sim, é diferente, tá? Mas eu não posso dizer que é completamente diferente, porque essa tendência aqui, ela ainda faz parte desse grupo, o grupo das tendências
liberais. Aquele grupo que defende o quê? A adaptação à sociedade, certo? Nessa figura a gente já observa algumas coisas diferentes, né? Desculpa, na figura que eu trouxe para exemplificar a tendência tradicional, a gente observa o professor lá, né, falando e tal, e os alunos só ouvindo, passivos. Nessa tendência aqui, a gente já observa o fazer do aluno, né? Aqui encaixando, fazendo, aprendendo, tá? Então, uma palavrinha para você lembrar na hora da sua prova. Vem aqui, ó, aprender fazendo. Na verdade, não é uma palavrinha, é uma expressão. Aprender fazendo. É muito forte aqui. Outra professora, para eu lembrar, vá que não tem essa expressão, mas vai ter essa daqui, com certeza. Autoaprendizagem, certo? Autoaprendizagem. Ok? Vamos lá. Aqui nessa tendência renovada, liberal renovada, a educação, ela não é mais um processo externo, como a gente viu na tradicional. Ela é um processo o quê? Interno. Aqui a gente vai falar em motivação, em estimulação, no construir, no fazer, na atividade desse aluno. O ensino aqui valoriza, ó a palavrinha importante que eu falei, a autoeducação, ou seja, o aluno aqui, ele vai ser considerado um ser ativo, certo? Ele vai ser sujeito desse conhecimento e não mais aquele ser passivo lá do tradicional. Essa tendência, ela vem aqui se apresentar em duas versões distintas. Que versões são essas? Gente, ó, super importante. Renovada, progressivista, certo? E a renovada não diretiva. Professora, elas são completamente diferentes? Não. Lembra que eu falei que algumas são, de fato, bem diferentes e as outras se complementam, né? Então, essa tendência aqui renovada, ela se apresenta em duas versões, a progressivista e a não diretiva, ok? E assim, só para adiantar alguma coisa, porque aí a gente está trabalhando também com palavrinha-chave, tá? Essa tendência renovada, o foco dela sai do professor, certo? E aí o foco vai ser o aluno, ou seja, o aluno vai ser o centro. Quem é que vai ser o centro aqui? O aluno, certo? Essa história de que professor é o foco, é o centro, ficou lá na tradicional, ok? Vamos aqui estudar tanto a renovada progressivista quanto a não diretiva. Simbora. Renovada progressivista, certo? Qual é o papel da escola? Adequar as necessidades individuais ao meio social. E detalhe, preste atenção na palavrinha, adequar. Quando eu observar a palavrinha adequar, eu vou automaticamente lembrar daquela perspectiva da redenção, né? Redentora da educação. Não existe a ideia de transformação, mas sim de adequação, de adaptação. Ou seja, o papel aqui da escola é adequar as necessidades individuais ao meio social, tá? E para isso a escola vai retratar da forma que ela puder a vida, ou seja, ela vai possibilitar uma interação entre as estruturas cognitivas do indivíduo e as estruturas do ambiente. E quando a gente fala aqui na interação entre as estruturas cognitivas, a gente assume consequentemente que a educação, ó, volta aqui, a educação é um processo o quê? Interno, tá? Então, vamos lá. A escola vai atuar de forma a retratar a vida, a imitar a vida, certo? Para possibilitar uma interação entre as estruturas cognitivas do aluno com o meio, certo? E aí os conteúdos de ensino, eles são estabelecidos em função de experiências que o sujeito vem vivenciando, ou seja, do fazer, o processo de tentar, o processo de fazer, as situações problemas, tá? E ali eles são, que são postas, tá? Para esses alunos, certo? O foco aqui é o quê? Aprender a aprender.
aprender a aprender, certo? Essa história do puramente intelectualista, daquele ensino enciclopédico, aqui ficou de lado, tá? O mais importante aqui é aprender a aprender, é colocar o aluno frente a essas diversas situações, problemas, e por isso que a gente diz aqui, tá? Com a ajuda de Cipriano Lucchesi, certo? Que a escola retrata a vida, certo? Vamos lá. O método de ensino. Lembra, eu sempre vou precisar fazer o paralelo para que vocês entendam direitinho. Lembra que lá na tradicional, o método de ensino era o quê? O verbalismo, né? Só o professor falando, não, aqui não tem. Aqui existe a ideia que eu pedi para que vocês gravassem isso, né, prestassem atenção, é o aprender fazendo, aprender fazendo. Está sempre em alta. São valorizadas aqui experiências, pesquisas, descobertas, o colocar a mão na massa. E é por isso que a gente fala também que a escola, ela retrata a vida, né? Ela procura retratar a vida o quanto for possível. Certo? E aí, o relacionamento do professor-aluno, como é que fica? O professor vai ser aquela figura autoritária? Não. Acabou o autoritarismo, certo? O professor aqui, ele vai ser o quê, gente? Foca aqui. Foca que isso cai em prova. O professor vai ser o quê? Aquela figura auxiliar. E vai auxiliar o quê, professor? O desenvolvimento do aluno, o desenvolvimento mais livre, mais espontâneo. Ou seja, aquela figura que o professor é autoritário, que está no centro. Ó, acabou. Tá? O centro do processo de ensino-aprendizagem vai ser o aluno. O professor assume um papel secundário, que é de auxiliar esse aluno na construção do conhecimento, certo? E aí, gente, a história do autoritarismo, como eu já falei, não existe, mas o que a gente via também muito presente na tradicional, que era, ó, silêncio, preste atenção, ou seja, tudo tinha que ser, tem que mandar para obedecer. Aqui não há imposição, não há imposição. Aqui há uma vivência democrática, certo? Tem que tomar consciência dos limites da vida grupal e aí, ó, vou ter que me comportar dessa forma, mas não vai ser não vai ser nada imposto, tá? Não vai ser nada que o professor chega e vai impor esse comportamento, não, vai ser vivência democrática e tomada de consciência mesmo. Os pressupostos de aprendizagem, uma palavra que é muito forte aqui é motivação. Esse aluno precisa estar motivado, precisa ser estimulado, ou seja, o ambiente vai servir como o meio, vai servir como um ambiente estimulador. Ele precisa ser motivado. Até essas situações, problemas que a gente vai colocar ali para o aluno, precisa motivá-lo. Por quê? Porque a educação é o que? Um processo interno, certo? Aprender é uma atividade de descoberta. É repetição dos outros termos, tá? Descoberta, autoaprendizagem, tá? O ambiente vai servir como meio estimulador. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Tá? Que a educação é um processo interno, a aprendizagem, tá? A aprendizagem é um processo interno e que o meu aluno precisa estar motivado, precisa ser estimulado, certo? Precisa ser estimulado, na verdade, para se motivar, tá? E que aprender vai ser essa atividade de descoberta, essa autoaprendizagem. Ele vai colocar a mão na massa, vai tentar, vai aprender fazendo e não memorizando, como a gente viu lá na tradicional, ok? Esses princípios são bem difundidos, mas aí a gente observa que tem uma dificuldade de serem colocados em prática, porque ainda, tá, falando de Brasil, ainda a tendência, essa perspectiva tradicional é muito forte. Então, essas práticas da tendência liberal renovada, quando a escola vai ser assim, assim, a gente bate de frente com algo que culturalmente ainda é muito forte, que é a tendência tradicional, certo? Mas aí
A gente pode citar como exemplo o método de Montessori, né? Quando a gente fala também aqui do aprender fazendo, do aprender tentando, tá? Da ideia do construir, a gente pode também relacionar, apesar de aqui a gente estar falando de um aspecto filosófico, mas a gente pode, sem medo, relacionar essa tendência aqui aos estudos de Piaget, aos estudos de Vygotsky, certo? E aí, antes de ir para essa outra manifestação, eu gostaria de dizer só uma coisa. Na prática, na verdade, essas tendências, elas se fundem, tá? Normalmente a gente não consegue, ao mesmo ser apenas um professor tradicional, ser apenas um professor é, renovado, progressivista. Não, a gente, na prática, tá? Na prática, normalmente a gente mescla. Porque aí falando até parece que eu estou viajando nas teorias, né? Na prática, normalmente a gente mescla, tá? Mas aí a gente tem que deixar a prática de lado e lembrar, sim, da teoria. E quando eu falo lembrar da teoria, para o nosso concurso, aí eu vou ter que lembrar daquelas palavrinhas, certo? Das palavrinhas-chave, e que lá, das palavrinhas-chave, que lá na tradicional eu vi que é um ensino, que o centro é o professor autoritário, verbalismo, intelectualismo, ensino enciclopédico. E o que? Passividade do aluno. Já nessa daqui, nessa renovada progressivista, eu vejo, olha a palavrinha-chave, que o aluno é o quê? Um ser ativo, que aprende fazendo, que o papel do professor é secundário, ou seja, ele vai auxiliar, tá bom? Que o meu aluno ele precisa ali, preciso lembrar da motivação, da estimulação, das situações, problemas, tá? E uma palavra que é muito forte, concurso, autoaprendizagem. Cientes disso, para que a gente não acumule tanta coisa, assim, é bom voltar um pouco, né? Vamos para a renovada não diretiva. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar que na renovada, tá? Não diretiva, o foco vai ser quem também? Ó, aluno, aluno, professor, papel o quê? Secundário, tá? E aqui, bem forte isso. Essa tendência renovada não diretiva, ela traz pra gente, claro, ainda pertence à tendência liberal, tá? É renovada, pertence a esse movimento de renovação pedagógica, mas assim, o novo que ela traz é que o foco dela também não vai ser no aprender fazendo, como lá na renovada progressivista. O foco dela, a preocupação dela vai ser aqui, ó. Vem cá, presta atenção. Presta atenção. Aqui, ó. Formação de atitudes, certo? Valores. A preocupação dela vai ser mais com o psicológico do aluno, aqui, ó, psicológico do aluno, do que com conteúdos, problemas pedagógicos ou sociais. Então, assim, o papel da escola vai ser muito forte aqui na formação de atitudes, certo? Trabalhar esse psicológico dos alunos, tá? E os pedagógicos e os sociais não é que eles não existem, certo? Mas eles são deixados em segundo plano, são deixados um pouco de lado. Os conteúdos de ensino. E aí, professor? Ó, eu já sei que conteúdo de ensino, os conteúdos, essa transmissão não são importantes, ou seja, assumem um papel secundário. O foco aqui, o importante aqui é processos de desenvolvimento das relações sociais, da comunicação, a interação que esses alunos devem ter, certo? As relações interpessoais, o foco vai ser esse, tá? Transmissão de conteúdos, não é que eles não existem, mas é secundário, a preocupação é outra, certo? Os métodos, tá? Os métodos aqui, o professor vai ser facilitador, ou seja, o professor aqui também vai assumir esse papel secundário, ele vai ser um facilitador, ele vai ali, digamos que fugiu a palavra agora. O professor, ele não vai participar muito desse processo, no sentido que
qualquer intervenção é, digamos que, pode atrapalhar o desenvolvimento do aluno, ou seja, ele vai intervir o menos possível, tá? Desculpa, ele vai intervir o mínimo possível. Por isso, esse termo aqui, ó, não diretiva, ou seja, a não diretividade. Os alunos aqui, eles ficarão o mais livres possíveis, tá? Possível, tá? E o professor vai intervir, o quanto menos o professor intervir, melhor, certo? Conteúdo de ensino, os conteúdos mesmo assumem aí uma posição secundária. O mais importante aqui é esse processo de desenvolvimento da comunicação, das relações interpessoais. Método de ensino, o professor vai assumir o papel de facilitador, ou seja, ele vai deixar o ambiente mais natural possível, mais confortável possível para que esses alunos possam expressar as suas ideias, os seus sentimentos, suas opiniões, tá? Relacionamento professor-aluno. Primeira coisa, tá? Primeira coisa, se eu lembro dessa tendência renovada, eu vou lembrar, consequentemente, que a educação, esse processo de ensino-aprendizagem, a educação vai ser centrada na figura de quem? Do aluno. Professor, como centro do processo, ficou lá na tradicional, certo? Qual vai ser o objetivo? Formar a personalidade. O professor, e aí, o professor, como eu falei lá para vocês, ele vai procurar garantir esse clima, sabe? Um clima bem legal para que os alunos possam expressar seus sentimentos, suas emoções, certo? Ou seja, o que é que Lucchesi diz? Um bom clima para que as relações interpessoais se desenvolvam da melhor forma possível, porque na verdade, isso aqui, ó, relações interpessoais, tá? Comunicação, atitudes, é o foco dessa tendência, e aí ausentar-se é a melhor forma de respeito e aceitação plena do aluno. É onde a gente diz que o professor vai procurar se ausentar desse processo, qualquer forma de intervenção, tá, que seja muito forte, pode atrapalhar o desenvolvimento natural, livre e espontâneo desse aluno, ou seja, o professor vai ficar ausente, tá? Um pouco que é ausente, por isso que a gente fala de não diretividade, certo? Não diretividade por parte desse professor. E aí, ó, palavra-chave para minha prova, autorrealização, tá? Qual é a tendência que busca a autorrealização do aluno enquanto pessoa? Qual é? Renovada não diretiva. A ideia aqui é da autorrealização do aluno buscar por si só a melhor forma de aprender, o que é que ele quer aprender, tá? As suas relações interpessoais, o que é que ele quer ser enquanto pessoa, tá? Isso vai ficar muito livre. Então, palavrinha-chave para a minha prova é autorrealização, tá? A autorrealização desse aluno enquanto pessoa. E aí, tá? A gente conclui aqui essa tendência não diretiva. A próxima ainda que pertence ao grupo das liberais, né? É a nossa última, que pertence ao grupo das liberais, é a tecnicista. Mas aí eu vou dar um tempinho para que vocês tomem água, comam um biscoitinho e a gente já volta, tá? Cheiro!